Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo aqui que eu estou postando, e dessa vez um vídeo continuação ao anterior que eu postei, né, da semana passada mesmo, que introduzia o assunto de teoria do Big Bang, que é a teoria que descreve a evolução do universo em larga escala. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui uma tagzinha, né, te direcionando para ele. No vídeo eu enfatizei um pouquinho sobre qual que é a diferença entre lei e teoria, e é um vídeo importante não só para a teoria do Big Bang, mas para qualquer dúvida que você possa ter a respeito de qual que é a diferença entre uma teoria e uma lei. Já que muita gente acha que teoria é uma hipótese, muita gente acha isso, não é verdade, e trata a teoria como se fosse menos válido do que lei. Enfim, nesse vídeo já vou começar a falar de fato sobre teoria do Big Bang. Então, para poder introduzir o assunto, né, o que é teoria do Big Bang, primeiro é bom a gente deixar claro qual que é a diferença de eu usar relatividade geral para falar de teoria do Big Bang ou de buracos negros, né, enfim, evolução estelar ou qualquer coisa do tipo. A equação da relatividade geral do Einstein, que é essa equação daqui que eu estou colocando na tela, ela é basicamente a equação que te diz, dado que você tem matéria e energia no universo, como ele vai se curvar. E dado que você descobre qual é a curvatura no universo, você sabe como é que as coisas imersas nele, né, têm a sua dinâmica. Então, por exemplo, os vídeos do buraco negro que eu estou fazendo, né, que vai aparecer uma tagzinha aqui para playlist caso você não conheça os vídeos. Para poder citar tudo que eu estou comentando nos vídeos do buraco negro, o que a gente faz é como um buraco negro deforma o espaço-tempo. Dado isso, a gente pega aquele espaço-tempo deformado, né, que foi feito pelo buraco negro, e analisa como os corpos se movimentam no espaço. Então a ideia de muitos dos resultados que a gente tem para a relatividade, seja avanço de periélio de Mercúrio, seja desvio da luz por campo gravitacional, a maior parte dos desenrolares de relatividade consiste em descobrir qual que é a curvatura do universo, para a gente entender um pouquinho, né, como é que é o contexto da física que está rolando, e depois a gente vê coisas se movimentando no universo. A teoria do Big Bang ela foge um pouquinho essa regra. A teoria do Big Bang ela nasce não com o objetivo de saber como corpos se movimentam no nosso universo. Ela nasce da premissa de como é o nosso universo, como ele evolui em uma escala grande. Porque afinal de contas, quando eu descrevo uma estrela, quando eu descrevo um buraco negro, seja lá qual corpo for, né, no espaço-tempo, eu estou descrevendo uma região restrita, onde aquele corpo está imerso. Agora, eu posso me perguntar, eu posso querer saber qual é o comportamento do universo, né, qual é o comportamento do espaço-tempo, nele como um todo. Né? Afinal de contas, o espaço-tempo ele evolui, ele modifica com o tempo a curvatura dele, existe alguma coisa assim em largas escalas que seja um pouco diferente do esperado? A ideia da teoria do Big Bang é essa. Qual que é o comportamento do universo como um todo? Um dos primeiros físicos que tentou descrever um pouquinho como é que era a dinâmica do espaço-tempo de forma geral foi um físico russo chamado Alexander Friedmann, que poucos anos depois que o Einstein publicou a relatividade geral, ele já publicou como é que deveria ser a dinâmica do nosso espaço como um todo, dado que a relatividade geral é a equação que nos mostra qual é a dinâmica do universo. Para poder descrever como é que era a dinâmica do nosso universo, a primeira coisa que o Friedmann teve que pensar é como é que é o nosso universo em largas escalas. Afinal de contas, se eu quero descrever como é que é o espaço-tempo, né, gerado, dado que você tem um buraco negro, eu tenho que falar para as equações de Einstein que ali tem um buraco negro. Então, enfim, você tem que falar para as equações de Einstein como é que é o tipo de espaço-tempo que você está tratando. Afinal de contas, ela é uma equação geral, é igual à segunda lei de Newton. Para você ter a trajetória de um corpo, você tem que falar quais forças estão atuando, porque ela é muito geral, é uma lei que vale para muitas coisas. Mesma coisa a relatividade geral. Se você quer descrever a evolução do universo, você tem que falar para a teoria da relatividade como é o nosso universo em, assim, a distribuição de energia, como é que ele parece ser. E aí, o que a equação de Einstein vai te falar? Vai te falar como o universo se comporta depois disso, quando você passa um panorama de como ele deve ser, né, de forma geral. Para responder a essa pergunta, né, de como o nosso universo é em escala geral, o Friedmann usou na relatividade geral uma coisa que a gente chama de princípio cosmológico. O princípio cosmológico diz que o nosso espaço ele é homogêneo e isotrópico em largas escalas. Então essas são algumas coisas que eu gostaria de discutir. Primeiro, o que é o espaço ser homogêneo? E segundo, o que é o espaço ser isotrópico? E aí vem a terceira, né, coisa direta, que é, isso é condizente com o nosso espaço? Porque, afinal de contas, se você quer descobrir a evolução do nosso universo, né, se você quer saber como ele se comporta, você tem que falar para as equações de Einstein como ele é. E você não pode fazer um modelo de como o universo é em largas escalas e isso não tem nenhuma correspondência com a realidade. Então vamos discutir um pouquinho o que são esses dois aspectos e por que o nosso universo ele carrega essas características, né, de ser homogêneo e isotrópico em um certo regime que eu vou discutir aqui. Primeira coisa, homogeneidade. Uma forma de você falar o que é um espaço homogêneo é um espaço que, não importa para onde você olhe, as coisas parecem ser iguais. E um espaço isotrópico é aquele que não privilegia uma certa direção. Então, quando você fala que o universo é homogêneo e isotrópico, o que você está falando é que ele não pode privilegiar nenhuma direção, ou seja, qualquer direção é equivalente, e para onde quer que você olhe, o universo ele é igual.
Aí só para deixar um pouco mais claro a respeito desse aspecto, né, homogêneo e isotrópico, vamos dar alguns exemplos de coisas que são homogêneas e não são isotrópicas e vice-versa. No sentido de homogeneidade, o que seria uma coisa que é homogênea, mas não é isotrópica? Imagina um rio largo, e esse rio é largo o suficiente para você não ver as bordas. Para onde quer que você olhe, você vai ter a impressão de que o rio é igual em todas as partes. Então significa que o rio é homogêneo. Porém, normalmente, um rio tem uma correnteza. Então, significa que o rio ele privilegia alguma direção. Então, significa que ele não é isotrópico. Um exemplo contrário, pega uma lâmpada e aí observa o brilho da lâmpada. Ele vai ser igual para qualquer direção que a lâmpada está emitindo luz. Então, o brilho é isotrópico. Mas se você estiver muito perto da luz, o brilho vai ser muito intenso. Se você estiver muito longe da luz, você vai perceber um brilho menos intenso. Então, não é homogêneo. Aí pode surgir a pergunta, qual que é um exemplo de algo que é tanto homogêneo quanto isotrópico? Um exemplo bem claro é o seguinte, imagina que você seja colocado no espaço vazio mesmo. Você é colocado no universo, não tem nenhuma estrela, não tem nada, só tem você lá dentro. Qualquer lugar que você olhe vai ser tudo igual, porque não tem nada no espaço. Então, ele é homogêneo. Bom, por alguma razão eu acabei esquecendo de falar da isotropia, mas a ideia é exatamente a mesma. Como o espaço é vazio, não existe nenhuma direção privilegiada no espaço. Afinal de contas, ele está vazio. Por consequência, ele também é isotrópico. Agora, o nosso universo está longe de ser algo vazio. Existem planetas, existem estrelas, e a gente percebe isso. Agora, o nosso espaço ele não parece ser nem um pouco homogêneo nem isotrópico. Pensa no nosso sistema solar, que é o que está logo em torno da gente. Entre o nosso sistema solar, as coisas não são homogêneas. Tem lugares que tem planetas, tem lugares que não tem. Ele também não vai ser isotrópico, porque dependendo para onde você olhe, você não vai ver nenhum dos planetas. Dependendo para onde você olha, você vai ver os planetas. Além disso, se a gente der uma olhada nas estrelas que estão logo depois do sistema solar, você vai perceber que algumas estrelas estão muito perto, tipo Alpha Centauri, que está, se não me engano, a 4 anos-luz, enquanto tem outras que estão a 100 anos-luz. 100 mil anos-luz. Tem estrela que está muito distante uma da outra. O que isso significa? Significa que, dependendo para a direção que você ande, você vai encontrar com uma estrela muito mais rápido se você andar para outras direções. Então, de fato, não parece que o nosso universo ele é isotrópico. E tem muita região de espaço vazio, tem região que tem sistema solar, tem região que tem buraco negro, ou seja, não parece também que o nosso universo é homogêneo. Então, por que é sensato a gente adotar o princípio cosmológico que diz que o nosso universo é tanto homogêneo quanto isotrópico? O que isso significa e por que isso se encaixa na nossa descrição? Melhor do que falar é colocar uma imagem para demonstrar essas coisas todas. Essa imagem daqui é uma das diversas imagens que o telescópio Hubble faz. Essa imagem foi feita simplesmente apontando para o céu e captando a luz que vem do universo para a gente fazendo essa fotografia. Olhando essa imagem, eu posso fazer como um modelinho bem simplificado, uma forma qualitativa de se entender o universo, como se fosse esse espaço daqui, que é um espaço cheio de pontinhos. A ideia seria como se esses pontinhos fossem equivalentes às galáxias nessa analogia que eu estou querendo fazer. Agora imagina que seja colocado uma pessoa bem no meio desse espaço. Aí a gente vai tratar exatamente as coisas que eu comentei aqui. Esse espaço não é homogêneo nem isotrópico, porque tem regiões vazias e tem regiões que não estão vazias. Dependendo de onde você anda, você bate antes em um ponto e dependendo da região que você anda, você consegue andar no espaço por mais tempo. Mas olha só, vamos analisar essa imagem tirando o zoom. Se você pega cada região grande dessa região com pontinhos, vocês vão ver que cada uma dessas regiões com pontinhos, elas são equivalentes a outras regiões. Não tem nenhuma região grande que tem um monte de pontinho que seja diferente da outra. Além disso, para qualquer direção que você olhe nessa região, nesse espaço cheio de ponto, você vai ver sempre regiões muito parecidas no quesito de tem um monte de pontinhos distribuídos no espaço. Então significa que apesar disso não ser homogêneo e isotrópico, isso é homogêneo e isotrópico em largas escalas. Quando você analisa o todo e não mais uma região centradinha, você percebe que de fato esse monte de ponto distribuído no universo é de fato algo homogêneo e isotrópico. Seria equivalente isso a você pegar uma folha de papel e achar que ela é lisa. Só que quando você chega e dá um zoom muito grande nela, você vai ver que ela tem um monte de porosidade. É exatamente isso, a gente está analisando a coisa de longe. De longe, esse monte de pontos ele vai ser mais ou menos homogêneo e isotrópico. E agora olha só, repara todas essas fotos de universo. Se a gente parar para analisar um pouco mais friamente, a gente vai ver que nenhuma dessas regiões é muito diferente das outras. Apesar de ter uma galáxia diferente aqui e ali, no grosso é tudo igual. E é isso que significa o universo ser homogêneo e isotrópico. E é por isso que a gente utiliza o princípio cosmológico para falar do universo. É óbvio que, ok, muito bonito o que eu estou falando, mas o que me garante que o universo é homogêneo e isotrópico? Você faz sentido adotar isso? Nesse primeiro momento a gente viu que parece que faz sentido. Como é que a gente vai ter certeza? Colocando o princípio cosmológico na relatividade
vendo o que ele fala do nosso universo e a gente analisar se as consequências são coerentes ou não. Afinal de contas, se todos os resultados de você adotar o universo como homogêneo isotrópico são coerentes, são observados, significa que os princípios estão corretos. Quando você coloca o princípio cosmológico na equação de Einstein, né, da relatividade geral, ele vai te cuspir a estrutura do nosso universo. Para esse universo, né, que ele cospe para a gente chama de espaços FLRW, em homenagem aos físicos que estudaram e pegaram propriedades desse espaço. Esses nomes daí são em ordem: Friedmann, Lemaitre, Robertson e Walker. Enfim, foram os físicos que determinaram as propriedades desse espaço e chegaram neles. Caso vocês tenham interesse, é só jogar espaços FLRW, que vocês têm um monte de propriedades nisso, né, para quem tiver um pouco mais de interesse também. E uma propriedade interessante de quando você coloca o princípio cosmológico é que ele passa algumas opções de como é o nosso universo. E eu vou tratar delas aqui agora. Vou citar quais são essas opções. As duas primeiras opções o universo pode ser aberto ou ele pode ser fechado. Eu vou começar pelo universo aberto. Caso ele seja aberto, ele pode ser plano, em larga escala, ou seja, tipo uma folha de papel, que seria não ter curvatura, e a outra opção é ele ter curvatura negativa, que seria equivalente a um ponto de uma cela, igual eu estou colocando aqui na imagem. Esse espaço é um pouquinho mais difícil de conceber, mas é uma das soluções gerais para o nosso universo. Agora, o universo também pode ser fechado, e é o que a gente chama de curvatura positiva. É ser mais fácil de imaginar. Uma esfera, por exemplo, é um espaço fechado com curvatura positiva, então seria um análogo a isso, só que em 4 dimensões. Uma coisa que é importante, quando eu falo, por exemplo, que o universo pode ser plano, eu estou falando aqui nos vídeos todos que o nosso espaço é curvo. Então como é que a gente chega e fala que o nosso espaço pode ser plano? Lembrando, plano em largas escalas. Quando você olha mais de perto, tem planeta, tem galáxia, tem estrela, isso é um monte de rugosidade no nosso universo. Mas visto de muito longe, ele é mais ou menos plano. Seria essa a ideia. Agora, o resultado mais importante, né, que o princípio cosmológico inserido na relatividade cospe pra gente, é de que o universo ele não pode ser estático. O universo necessariamente ele está se expandindo ou se contraindo. E esse talvez seja o ponto fundamental e que dá toda a fama para o Big Bang. A ideia de que o universo pode estar em expansão, e esse pode, como a gente vai ver no próximo vídeo, né, não é pode. O universo está em expansão, a gente mede essa expansão do universo. Não é achismo, não é acreditar cegamente em um resultado matemático. É de fato a observação de que o universo ele realmente se expande. Junto a isso, a gente chega no resultado estranho, né, bizarro, de que eu ainda vou discutir nos próximos vídeos, né, nos vídeos adiantes dessa série, de que se você retroceder no tempo de forma suficiente, o universo ele converge para um único ponto. Agora, essa ideia de que você tinha o universo inteiro em um único ponto, ela não é exatamente o que pode parecer no primeiro momento. Então eu prefiro deixar isso para um próximo vídeo para poder discutir com calma, porque essa é um dos pontos que eu acho mais bonito da relatividade. Ela mostrar exatamente quais são os seus problemas e seus defeitos. Agora, o tchan da relatividade, que é exatamente a expansão do universo, eu vou deixar isso para o próximo vídeo, né, para poder tratar um pouco mais, né, com calma, quais são as consequências diretas do universo estar em expansão, né, junto com como a gente observa isso, de toda essa beleza por trás, né, do que a gente chama de teoria do Big Bang. Bom, se vocês gostaram do vídeo, curtam ele por favor, né, compartilhem com seus coleguinhas, inscrevam-se no canal e espero vocês nos próximos vídeos. Então, um abraço para vocês!